Muito bom dia a todos. Estamos cá de novo. Conforme todos já sabem, dia 7 de junho iremos abrir portas e poder estar de novo juntos na presença de Deus, nos nossos cultos presenciais. Obviamente que com as devidas restrições e salvaguardas quanto à segurança e até por respeito às autoridades do país. E por isso eu peço a todos que se preparem para que dentro do possível possamos estar o mais breve juntos, pois eu acredito, e sei que vocês também acreditam, que a Igreja é sobretudo uma experiência de comunidade, é uma experiência de nós estarmos na presença uns dos outros. Nós podemos falar, nós podemos dirigir palavras através de muitos meios tecnológicos, mas a Igreja não é ficar em casa a comer pipocas ou batatas fritas e a ver o que cada um faz em cada igreja. Ser igreja é estar num lugar de culto, com compromisso, com espírito de adoração, na presença uns dos outros, sabendo que Deus está ali no meio de nós, no momento em que o estamos adorando presencialmente e na disposição de sermos corpo. Ora, hoje gostava de vos falar acerca de uma pequena palavra, mas cheia de significado, que tem como título Glorifica Deus por meio de uma fé ativa. É importante que nestes tempos em todos nós haja o sentimento e a predisposição para glorificarmos a Deus. Isso é possível por meio de uma fé verdadeiramente ativa. Quando nós não tínhamos Jesus no coração, nós glorificávamos naturalmente a maneira de viver deste mundo, porque era a única coisa que conhecíamos. Nos entregávamos a uma vanglória, como a Bíblia diz, não é? E glorificávamos até o mal que existe no mundo. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a Bíblia diz que tudo isso era inimizade para com Deus. Não que fôssemos más pessoas em nós mesmos, mas na verdade, porque a natureza do pecado operava livremente em nós, naturalmente o nosso coração se inclinava para fazer muitas coisas e para pensar e para dizer determinadas situações que hoje sabemos não serem exatamente a vontade de Deus. Coisas que nós parecíamos sem importância, como o amor à vaidade, à soberba da vida, vivemos uma vida de ostentação, ou procurarmos pelo menos tê-la, o ciúme, a inveja, enfim, tudo isso sabemos que hoje é inimizade para com Deus. Muitos até, inclusivamente, se insurgiam, muitos de nós se insurgiam contra as próprias igrejas, outros viviam cativos de doenças ou de vícios, e havia mesmo aqueles que corriam freneticamente para todo o tipo de ocultismo profundo, procurando ajuda em toda essa panóplia de gente que procura explorar as pessoas por meio de atividades ocultistas proibidas por Deus, inclusivamente buscando a idolatria. Hoje nós existimos em Cristo exatamente para apresentar a nossa vida em sacrifício vivo diante de Deus. O que é que isso significa? Quer dizer que nós nos predispusemos a viver a vida conforme Deus a manda viver, mesmo que em alguns momentos isso vá contra o nosso sentimento do corpo, não é? Da carne, aquilo que nos apetece no momento. Quando falamos de viver uma vida em sacrifício vivo, quer dizer que vivemos comprometidos com a revelação de Deus em nossa vida. Vivemos, na verdade, com a predisposição de viver em tudo de acordo com aquilo que nos é revelado como a vontade de Deus para a nossa vida. E o propósito é simples, é mostrar como Deus é real, como Deus é amor, é mostrar, na verdade, que Sua Palavra é uma verdade que sempre liberta, que sempre cura, que sempre nos alimenta. Pelo contrário, sempre que nós nos acomodamos a uma vida sem milagres, a uma vida sem o poder de Deus, a uma vida onde não há lugar para a restauração, onde nos acomodamos às doenças que temos, nos acomodamos às supostas maldições que ainda proliferam neste mundo, quando nós desprezamos e vivemos sem qualquer inclinação para nos santificarmos em Cristo, digamos que essa é uma vida que mancha o nome de Deus em nossa vida. Nós não glorificamos a Deus. Mesmo estando em Cristo, se vivermos como vivíamos no mundo, ou com as mesmas intenções que tínhamos muitas vezes na nossa alma e no nosso coração antes de ter Cristo, nós acabamos por nunca o glorificar. Então importa, de facto, como diz em Timóteo,
desejarmos uma fé não fingida, desejarmos como fim do mandamento o amor de um coração puro e de uma boa consciência. E isso sim glorifica a Deus. Então o caminho para glorificarmos a Deus passa sempre por uma fé ativa. Uma fé que envolve, por um lado, uma atitude de inconformismo perante as coisas que nos acontecem, perante as realidades da nossa vida que não estão exatamente de acordo com aquilo que Deus diz que devem ser. Passa também por nós adotarmos uma linguagem apropriada àqueles que sabem que têm o poder criador de Deus dentro deles, àqueles que sabem que têm o poder dos céus e têm a autoridade de Deus na terra para mudar as circunstâncias adversas desta vida, e portanto nós temos que adotar uma linguagem, desculpem uma expressão, demolidora para com o mal, para com as circunstâncias adversas da vida, uma linguagem agressiva não para com as pessoas, mas digamos que não apenas falarmos das coisas que nos acontecem, mas aprendermos a falar para as coisas que nos acontecem, porque Jesus nos trouxe autoridade sobre as realidades naturais da nossa vida. E por último, glorificar a Deus por uma fé ativa também com a prontidão do agir sobre a palavra de Deus. Então, falando-vos um pouco acerca deste inconformismo, eu quero-vos dizer, antes de mais, que sou uma pessoa que não se conforma com o estado em que está a sua vida hoje. Sou uma pessoa que não se conforma com as coisas más que lhe acontecem, com os imponderáveis, com os aparentes obstáculos, com os aparentes impasses da sua vida, com as aparentes, desculpem uma expressão, falsas profecias para a sua vida. Só as pessoas que não se conformam com o estado de coisas e de realidade em sua vida é que estão em condições, é que podem estar em posição de ver a sua vida ser mudada, porque a fé exige isso. A fé exige uma predisposição mais do que acreditar para tornar a nossa crença numa ação, em algo que de facto mude a nossa vida. Dizem Romanos que nós não nos podemos conformar com este mundo, com a forma como este mundo vive, com a forma como as coisas nos acontecem neste mundo quando elas não estão de acordo com a vontade de Deus em nossa vida, pois esse é o único caminho para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o inconformismo é um pouco isso, é uma atitude que nos leva a tomar uma posição de força, provocada pela frustração de não atingirmos determinadas expectativas que nós temos acerca da nossa vida ou acerca do mundo que está ao nosso redor, ou não atingimos a plenitude de alguma coisa. Nós ouvimos falar na vida abundante, mas por vezes temos a sensação que essa vida ainda não é abundante para nós. Ouvimos falar na vida de Deus, mas temos a sensação que essa vida ainda não é para nós. Às vezes vemos na Bíblia como Deus nos quer abençoar e prosperar, mas ficamos às vezes com a sensação que Deus se esqueceu de nós. Então, sempre que não há plenitude das coisas que Deus nos promete fazer, nós devemos ter esta atitude de inconformismo. Por vezes misturam-se nessa atitude de inconformismo sentimentos de vergonha ou mesmo de tristeza, mas de uma tristeza que opera o arrependimento, de indignação. Nós sentimos que a honra a Deus Pai de alguma forma é posta em causa em nossa vida. Então é preciso obrigarmos a nós mesmos a tornar a vontade de Deus mais real para cada um de nós. Eu gostava de vos ler uma passagem em 2 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, onde o apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Veja como ele diz isto. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, estão sujeitas a mudar, são de ocasião, são do momento, mas as que não se veem, aquelas que nos são prometidas por Deus, elas são eternas, elas perduram. A palavra de Deus perdura para lá de todas as circunstâncias. E no versículo 18 diz ainda que tudo isto provém de Deus. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus e nos deu uma obra a fazer em seu nome.
uma obra de reconciliação. Então é importante que você e eu aprendamos a glorificar a Deus através de uma fé que seja ativa, e ela parte primeiramente de um coração inconformado. Por vezes, quando eu digo isto, nem todas as pessoas entendem o mesmo, porque há muita pessoa inconformada porque no coração não tem intenções puras. Há pessoas que são inconformadas porque são gananciosas demais, ou querem ser mais que os outros, ou passam a vida a se comparar com os outros. Então nunca estão satisfeitas com nada. Não é desse inconformismo que eu falo, isso é um inconformismo que parte de intenções que não são puras no coração. Eu falo do inconformismo que parte do facto de que nós, uma vez gratos pelas coisas que Deus já fez na nossa vida, gratos pelas coisas que Deus já nos deu em nossa vida, ainda que aos nossos olhos pareçam pequenas ainda, ou pareçam poucas, mas nós partimos para o experimentar aquilo que queremos ser a plenitude de Deus para a nossa vida. Há por isso uma intencionalidade pura no nosso coração de não deixar as coisas de Deus caírem à nossa frente. Não morrermos, como se costuma dizer, na praia, não é? Mas queremos ir até onde a Bíblia nos promete, até onde a Bíblia diz que nós podemos ir, tornarmos nas pessoas que a Bíblia nos promete que nós seremos com Deus. Então, se a Bíblia nos chama de mais que vencedores, é legítimo nós lutarmos por sermos mais que vencedores na vida. Se a Bíblia nos chama uma vida de santidade, nós temos que viver inconformadamente à procura da nossa identidade com Cristo, para que de momento a momento, dia após dia, semana após semana, nós possamos ter uma vida cada vez mais parecida com aquela que Jesus viveu nesta terra. Ora, juntando este inconformismo, para termos uma fé ativa que glorifica a Deus verdadeiramente, nós precisamos de compreender que o crente que vive pela fé, ele tem algo mais poderoso do que simplesmente poder falar das coisas que lhe acontecem. O crente tem a faculdade de poder falar para as coisas que lhe acontecem. Ou seja, Jesus ensinou-nos que nós temos autoridade para falar às circunstâncias da nossa vida, para que elas se alterem. Temos que adotar uma linguagem de fé. O mesmo é dizer, nós cristãos temos que crer no que a Bíblia nos diz, de que a morte e a vida estão no poder daquilo que falamos. As nossas palavras são como que um machado lançado à base de uma árvore que queremos deitar por terra. E há muitas árvores, há muitos obstáculos, há muitas situações desagradáveis na nossa vida que nós queremos que se removam. Ora bem, nós temos que fazer uma mudança de paradigma. Temos que deixar de fazer como o mundo faz tantas vezes, que é lamentar-se dos males que lhes acontecem, ou seja, falar das circunstâncias a todo o tempo que lhes acontecem, e começarmos a falar para as circunstâncias. O mesmo é dizer, começarmos a crer que o poder do céu nos assiste quando nós alinhamos a nossa linguagem com a vontade de Deus. A Bíblia diz mesmo que a palavra da fé está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Então devemos crer que quando estamos nessa sintonia com Deus, grandes coisas verdadeiramente podem acontecer àquele que crê. Foi isso que a Bíblia mostrou num episódio em que Jesus estava falando com um homem pediu ajuda a Jesus para libertar o seu filho, e ele sentia que tinha pouca fé. Jesus disse, tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, Jesus em Marcos 11, versículo 23, fala-nos de facto nessa possibilidade de nós falarmos às circunstâncias. E Jesus, ensinando os seus discípulos, ele disse-lhes a dada altura, no versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, então tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede recebê-las e tê-las-eis. Ora, Jesus aqui tinha, um dia antes, tinha amaldiçoado uma figueira
tinha passado uma figueira que não tinha figos e Jesus queria transmitir uma lição aos discípulos, então ele como que lançou como que uma praga sobre aquela figueira, disse: ninguém mais coma figos de ti. E passando no dia seguinte com os discípulos olham para aquela figueira e constatam que de um dia para o outro aquela figueira ficou completamente seca, como se perdesse, alguém sugasse a vida dela instantaneamente. Então um dos discípulos, admirado, disse: mestre, não é que a figueira secou mesmo? E Jesus disse-lhe: tende fé em Deus. E foi a partir daí que Jesus então disse isto: porque tudo o que vocês propuserem falar com a vossa boca, querendo no vosso coração, ainda que seja falar a um monte que se transporta de um lugar para outro, se vocês o fizerem com fé, então isso acontecerá convosco. Então nós podemos de facto falar às enfermidades do nosso corpo ou da nossa alma, nós podemos falar essas enfermidades que sequem desde a raiz, nós podemos falar aos demónios que sejam expulsos em nome de Jesus, nós podemos falar a toda a atividade demoníaca que cesse essa atividade demoníaca. Porquê? Porque em Cristo Jesus nos foi dada a autoridade sobre todo o mal e sobre todo o príncipe das trevas. Então nós temos esse poder, nós temos essa autoridade connosco para as coisas que são sobrenaturais e que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas também temos a faculdade de, tal como Jesus, podermos falar aos temporais da nossa vida, aos ventos que sopram contrários na nossa vida, aos mares que se levantam e se agigantam na nossa vida, que se acalmem. Porquê? Porque agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos cooperadores de Deus, somos o corpo de Jesus na terra, a igreja, aqueles que Deus escolheu para manifestar a sua glória, o brilho da sua glória nesta terra, aqueles que estão na terra para fazer a obra de Deus e continuar as obras que Jesus começou. E é por isso que um cristão deve olhar para as coisas que Jesus fez na terra não como os feitos de uma pessoa supra-sumo, uma pessoa exemplar, uma pessoa que ninguém, que faz coisas inatingíveis para os outros, mas deve olhar para aquilo que Jesus fez como um exemplo. Foi por isso que Jesus disse: aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e porventura ainda virá a fazer maiores, porque eu estarei com ele para que essas obras maiores sejam possíveis, sempre que elas forem requisitadas, sempre que elas forem necessárias para que Deus seja glorificado na terra. Então é muito importante nós compreendermos isso, que podemos falar a todas as circunstâncias desta vida, podemos falar ao nosso corpo, falar à nossa mente e falar a qualquer circunstância da nossa vida que seja tomada pela autoridade da palavra ou do nome de Jesus. Também glorificamos a Deus por meio de uma fé ativa, não apenas com esta atitude de inconformismo, não apenas adotando esta linguagem própria da fé, mas também havendo prontidão no agir. Uma fé sem ação é uma fé morta. O agir é a vida da nossa fé. Nós mostramos aquilo que queremos por aquilo que fazemos, não é? Quando nós fazemos alguma coisa em nome de Deus, nós estamos mostrando a fé que temos em Deus para que aquilo aconteça. Então a prova da nossa fé está no nosso agir, a vida da nossa fé está no nosso agir. É como que um riscar de um fósforo que nós fazemos para que fogo do céu seja ateado na terra. A igreja é isso mesmo, são aqueles que Deus enviou aqui a esta terra para riscar o fósforo e ele depois envia o fogo. Um pouco como aconteceu com Elias quando enfrentou os profetas de Baal num determinado episódio, tendo o povo de Deus como testemunha, ele montou um altar, ele preparou tudo para o sacrifício e depois orou a Deus. E o que é que aconteceu? Depois de ele ter agido em sua fé, de ele ter acreditado no seu coração de que aquele era o momento em que Deus iria se mostrar, se revelar ao seu povo. Então Deus respondeu com fogo do céu. Aquilo que Elias podia controlar foi tudo até o momento em que o fogo veio do céu. E é isso que nós também temos que entender. Quando glorificamos a Deus por meio de uma fé ativa, sempre que agimos sobre aquilo que queremos, nós estamos fazendo aquilo que podemos fazer. E cabe a Deus fazer aquilo que nenhum de nós pode fazer, aquilo que nós chamamos de milagres.
Então, a fé é isso mesmo, é agirmos, é orarmos, é louvarmos, ainda no meio de um temporal, no meio dos problemas, ainda no meio de sintomas, seguros que Deus velará sobre a sua palavra para a fazer cumprir. E é por isso que em Hebreus diz que a fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos alcançar e é a prova das coisas que nós ainda não vemos, mas nós sabemos que estão prestes a se manifestar em nossa vida. Ainda no livro de Marcos, em Marcos 2, eu gostava de vos ler também uma passagem que ocorreu com Jesus, a fim de nós entendermos a importância da ação, de nós agirmos em fé, não ficarmos apenas dizendo ou pensando que temos fé, mas percebermos que é preciso nós agirmos quando ainda não vemos todas as coisas a acontecer. Nós agirmos não depois de termos todos os resultados que esperamos de Deus, mas agirmos no meio das circunstâncias, esperando que Deus intervenha a nosso favor. Em Marcos 2, versículo 1 diz que alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. A ti te digo, pois, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Ora, como é que Jesus viu a fé daqueles homens, não é? Jesus estava ali dando a palavra e de repente aparecem uns homens e começam a descobrir o telhado da casa, porque já não havia espaço pela porta para chegar a Jesus. Imagina o que é você estar em sua casa falando de Deus a alguém começar a abrir um buraco no seu teto para fazer chegar uma pessoa paralítica, não é? Numa maca ao pé de si. Então, a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles. Como é que Jesus viu a fé deles? Por aquilo que eles, obviamente, fizeram. Só faz uma coisa daquelas quem tem fé de que Jesus é a solução. Como é que Deus vai ver a sua fé? Que você tem fé, por exemplo, para salvar os seus amigos. Se você fizer tudo o que está ao seu alcance para os salvar, se você lhes der a palavra, se lhes der testemunho de Jesus, lhes der testemunho das coisas que Deus lhe tem revelado, das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, das verdades que o converteram a si a Cristo, você for capaz de também anunciar-lhes as mesmas verdades. E, inclusivamente, se você for capaz, por exemplo, de os convidar, de os levar consigo à igreja, isso é um sinal de que você tem fé, de que ali está o poder de Deus e de que, aproximando aquelas pessoas de Jesus, Deus não as lançará fora, mas lhes vai dar uma nova oportunidade. Como é que uma pessoa, por exemplo, que acabou de receber oração para ser curada ou acabou de receber a sua cura por meio de uma oração da fé, mostra que tem fé em Deus? Bem, não é lamuriando-se no seu leito de enfermidade, mas é levantando-se e começando a agir como uma pessoa curada. Nós, por exemplo, não podemos querer que Deus nos abençoe no nosso trabalho e estarmos simultaneamente maldizendo acerca do nosso trabalho. Nós temos que pensar que querer e agir, não é? Tem que haver ali uma conformidade. Ora, esta sintonia que tem que haver, ela tem que estar presente verdadeiramente na sua vida. Em Marcos 1 também, aqui no versículo 31, nos fala de um episódio muito engraçado, um episódio em que Jesus curou a sogra de Pedro. Talvez algumas pessoas não se sintam muito atraídas por Jesus, por ele curar as sogras, mas de facto Jesus curou a sogra de Pedro, porque Jesus ama todas as pessoas por igual, não é? E então diz no versículo 31, então chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou e servia-os. Veja, Jesus chegou à casa
onde estava a sogra de Pedro, e ela estava adoentada, estava com febre, estava na cama. E o que é que Jesus fez? Jesus foi e tomou-a pela mão, levantou-a, e então diz que imediatamente a febre a deixou. Sabe, por vezes nós ficamos à espera que a febre nos abandone primeiro para a gente se levantar da cama. Mas Jesus levantou esta mulher da cama, obrigou-a a agir, digamos que debaixo da crença de que estava a ser curada, e foi quando ela se levantou que ela foi curada. Eu posso me recordar aqui de alguns episódios engraçados que ocorreram no ministério comigo. Um deles que me ficou na memória por ser mesmo muito engraçado foi um irmão que, numa igreja onde eu fui pastor, em Vila Franca, ele tinha um braço completamente imobilizado. Já tinha ido a não sei quantos endireitas e fisioterapias e sei lá mais o quê. E o homem estava mesmo muito, muito aflito, tinha dado um jeito no trabalho, no campo, e então ele no domingo veio à frente para eu orar por ele. Orámos pelo braço dele, mas ele não conseguia mover muito o braço, não conseguia levantá-lo, não conseguia fazer muito com ele. Quando ele sai do local de culto, vem à porta da igreja no fim do culto, depois de ter recebido a oração, e porque a igreja estava num lugar central de Vila Franca, ele quando vai para sair, há um amigo dele que passa na rua e levanta-lhe, acena-lhe, não é? E levanta o braço para ele para o cumprimentar, e ele, sem pensar, levanta aquele braço que tinha estado entrevado até então, e assim que levanta o braço para dizer como estás, é que ele percebe que tinha acontecido um milagre. Então ele vem a correr novamente para o interior da igreja e a contar-me o que tinha sucedido, todo contente porque tinha acabado de ser curado sobrenaturalmente. Jesus um dia também aproximou-se de um conjunto de leprosos, e vocês sabem, os leprosos naquele tempo viviam, desculpem a expressão, como animais, isolados de tudo e de todos, afastados do seu vilarejo, da sua terra, da sua comunidade, e não podiam mesmo aproximar-se por causa do caráter altamente contagioso da doença. E Jesus não temeu aproximar-se deles, e quando eles clamaram por cura a Jesus, Jesus mandou-os ir para a cidade e mostrarem-se ao sacerdote. Porque naquele tempo era preciso que, para que um leproso voltasse a ser considerado curado, era preciso que o sacerdote era a pessoa que tinha autoridade para considerar alguém curado e assim poder restituí-lo ao convívio com a sociedade e sobretudo com os seus, com a sua família mais chegada. E diz que a Bíblia conta o episódio da seguinte forma, diz que indo eles a correr para aquela terra, crendo que no que Jesus lhes havia dito, que eles já estavam curados, diz que indo eles, agindo eles sobre essa crença, então eles foram curados. Muitas vezes as curas, muitas vezes os milagres acontecem um pouco mais à frente do que aquele momento que nós esperaríamos. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós em nenhum momento devemos rejeitar a nossa confiança em Deus, que tem grande e avultado galardão, porque é necessário paciência para que depois de havermos feito tudo o que Deus nos pede para fazer, nomeadamente a oração da fé, é preciso nós retermos firme esse princípio da fé e querermos que quando Deus intervém na nossa vida é para valer. Quando nós falamos a Deus, Ele nos ouve. Quando nós falamos em nome de Deus, o céu nos assiste, porque em todas as coisas Deus deseja ser glorificado em nossa vida. Ora, com isto eu vos quero deixar lendo também uma passagem que está em Romanos 4, e que nos fala desse episódio, desse testemunho tremendo de Abraão, que é chamado o pai da fé, um homem a quem foi prometido ter um filho completamente fora de tempo, mas que inclusivamente ele e Sara, a sua mulher, já de avançada idade, chegaram a ser gozados e riam-se deles quando eles diziam que iam ser pais ainda. E este homem, Abraão, fez algo
tremendamente poderoso no mundo espiritual, que está aqui como exemplo e que foi rebuscado, por assim dizer, pelo apóstolo Paulo, falando na carta aos Romanos, para lhes falar da verdadeira fé, dessa fé ativa que glorifica a Deus. E lendo para vocês, diz assim no versículo 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Portanto, esta foi a promessa feita a Abraão perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual, Deus, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja, Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Deus chama, não é, à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Deus altera o curso das coisas no mundo natural. E é por isso que nós também devemos falar as coisas que esperamos que aconteçam antes delas acontecerem. Versículo 18 diz: o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Digamos que Abraão, diz a Bíblia, creu em esperança contra a esperança. O que é que isto significa? O mundo natural apresenta-nos muitas vezes uma perspectiva ou uma expectativa natural das coisas. Há um tempo para todas as coisas acontecerem. E já não era tempo para que aquele homem pudesse ter aquele filho. No entanto, Abraão pegou na esperança suscitada pela promessa de Deus no seu coração, porque Deus disse: eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou fazer isto, mesmo que o teu corpo já não o permita. E ele apontou isso. Diz que nessa esperança de Deus ele creu, ele tornou a oposição à esperança natural que o mundo lhe apresentava. E diz que isso agradou de grande maneira a Deus. Diz que nesse tempo de espera, que certamente não foi fácil, ele se fortificou na fé. Sua fé tornou-se cada dia mais forte. Porquê? Porque ele dava glórias a Deus. Ele todos os dias agradecia a Deus pelo cumprimento da promessa de Deus na sua vida e em particular no ventre de Sara. E diz que no versículo 21 diz que, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Perdão, veja, Abraão não tinha dúvidas de que Deus era poderoso para fazer aquilo que havia prometido. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Tudo aquilo que você crê que Deus é capaz de lhe fazer e que sabe que Deus lhe prometeu na sua palavra, isso lhe será imputado por justiça. A Bíblia diz que Cristo é a nossa justiça. Cristo foi aquele que veio a este mundo tomar as maldições, as limitações que pendiam sobre a nossa vida, sobre a nossa natureza humana. Jesus tomou tudo isso sobre ele para que a justiça de Deus pudesse operar sobre a nossa vida e milagres pudessem acontecer na vida de todo aquele que crê. Então bem-aja para si que me está a ouvir neste dia, e vamos crer, vamos glorificar a Deus com uma fé ativa, vamos ser pessoas inconformadas sempre que a realidade da nossa vida nos mentir acerca de Deus. Vamos verdadeiramente ter esse falar de acordo com a palavra de Deus. Vamos começar nas nossas orações a dizer a Deus as coisas que queremos que Ele irá fazer na nossa vida. Vamos declarar essas verdades sobre tudo aquilo que nos possam dizer ou que nos possam aconselhar. E vamos, acima de tudo, agir prontamente sobre a palavra de Deus, toda a vez que tivermos oportunidade, para que em esperança possamos crer contra a esperança e possamos ver um dia imputada pela justiça de Cristo em nossa vida todas as coisas que esperamos que Deus iria fazer conosco. Deus vos abençoe.